O ônibus marmiteiro dos trabalhadores de Santa Luzia. Estamos na véspera do Natal e na aurora de um novo ano. Nesta época, inspira em muitos de nós o sentimento de fraternidade e o advento da paz. Flui em cada um de nós boas recordações da infância e tempos memoráveis de nossa vida. E estando na cidade de Santa Luzia, esta comunidade de gente boa que carrego comigo como uma pérola da convivência. Estando por lá, numa roda de amigos, escutei uma história que me deixou curioso e comovido. Afinal, são nos bares dos amigos, ou os amigos dos bares, que soltam estas boas lembranças e estes lampejos de história. Neste círculo de companheiros, lembrou o nosso estimado Márcio, mais conhecido por Gaiola, e houve um tempo que a solidariedade e o companheirismo atravessaram a cidade de Santa Luzia e desembarcavam na praça da estação, em Belo Horizonte. A história é tão comovente que não poderia escapar do registro deste singelo cronista, se assim posso me referir a esta escrita. Este texto traz a referência da chamada história das mentalidades. É o desenho de uma época que repousa nos anônimos e simples, mas que constitui os valores do passado. O traço de uma época. Conta o dono da gaiola que nos idos dos anos 70 e 80, os trabalhadores de Santa Luzia iam diariamente para ganhar seu sustento, o pão de cada dia, com o suor do seu trabalho, indo labutar na cidade de Belo Horizonte, pois ainda não havia um mercado de trabalho que pudessem absorvê-los. Nesta época, os trabalhadores dos diários associados, Correio, Coab, Comércio, operários, prestadores de serviços contínuos e outros nobres ofícios alimentavam nas marmitas, que era o costume da época. Não havia esta facilidade de acesso e preços de hoje, com restaurantes populares ou alimentação a preços módicos, tendo em vista que os salários sempre foram muito reduzidos. Esta geração sofreu muito para melhorar as condições de trabalho e de vida. A classe operária lutou muito para buscar sua independência e cuidar com dignidade de suas famílias. São muitas as famílias com seus trabalhadores que passaram por esta jornada. Podemos lembrar a partir dos que vivenciaram esta epopeia: Gaiola, Tarcísio, Talardo, Cabé, Amauri, Ronaldo de G, Niltinho de Levi, Toninho de Antônio Nonato, Tinho de Carmelita, Cueca, Zezé de Galileu, Murilo Pinto, Edson, Pedro Paulo, José Santana e muitos outros. Para os mais novos e jovens explico. A marmita, ou a quentinha, que era aquecida a banho-maria em fogões improvisados, é uma vasilha em que se leva a refeição individual para o local de trabalho, estudo e outros, ou um conjunto de vasilhas adaptadas a um suporte e que serve para o transporte de comida, panela de metal com tampa, vasos de folha de Flandres em que os soldados comem um rancho. Recordo do tempo do trem de ferro. Meu pai, Plínio Galvão da Costa França, ferroviário, transportador de carga e afeto pelas linhas férreas das Minas Gerais e Serra da Mantiqueira. Viajávamos muitas vezes, levando sempre nossa refeição em embornal, matula, lancheira ou marmita. Nos idos do tempo da contracultura e anos de chumbo, o costume e a necessidade impunham uma lógica de sobrevivência, mas um gesto diário de carinho. As mães, esposas, filhas ou familiar preparavam com muito capricho e carinho arroz, feijão, ovo, alface e tomate e, nas raras oportunidades, um pedaço gostoso de bife, frango ou carne moída. Olha que comer carne era um luxo para os filhos dos operários. Agora, o essencial é que existe uma lembrança em muitos luzienses, ônibus dos marmiteiros, e não pode apagar no tempo, pois este tempo de sacrifício revela como a solidariedade e o companheirismo funda este costume desta comunidade. Imagine esta cena: o motorista de ônibus vai passando de casa em casa para apanhar as marmitas ainda quentinhas, feito com afeto e carinho, amarrada em um pano branco para viajar até a praça da estação em Belo Horizonte e aplacar a fome dos trabalhadores. Após a labuta da manhã, que iniciava na madrugada, para acordar e tomar café lá pelas 4h30, a chegada do almoço era uma celebração para o estômago e os olhos. A fome corria em roncos nas barrigas, mas a boa e humilde refeição chegava para deliciar o melhor dos manjares com voracidade e gula. Não faltava a brincadeira dos companheiros que trocavam as marmitas ou pegavam emprestado o bife, mas tudo para aliviar a vida dura e sentir parte de uma comunidade. Havia aqueles que comiam nos cantos, pois sentiam vergonha da humildade que revelavam ao abrir a marmita. Mas os mais sensíveis compartilhavam os pedaços mais graúdos com amizade. Há quem carrega desse tempo as marcas deste sofrimento.
Nós sabemos que ainda hoje muitos trabalhadores mais humildes ou por restrição médica fazem suas marmitas e vão vencer a vida. Mas o que precisamos fixar é que nesta época que esconde nossa história é que viveu uma geração que compartilhava a solidariedade e o companheirismo, que fortalece essa boa gente. Danilo lembra ainda que havia entrega de marmitas através da bicicleta e no balaio que eram levados para os trabalhadores na Frimisa, tecidos, saboaria e outros estabelecimentos comerciais ou industriais. Obrigado aos transportadores de gente e alimentos, os motoristas, Senhor Piaba, Bené, Mundico, Geraldinho, as famílias e os trabalhadores que deixaram um rastro na história de dignidade e exemplo para as novas gerações, através do ônibus dos marmiteiros. Obrigado por poder escrever esta singela homenagem a todos que construíram este caminho que entra na boca, toca o estômago, mas, sobretudo, alimenta o coração de bons sentimentos. Crônica: O ônibus marmiteiro dos trabalhadores de Santa Luzia, do poeta Antônio Galvão. Inscreva-se no canal TV Poeta e Poesia.